Oi, meu nome é Calhandra, sou aluno do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Calama. Eu e meu grupo falaremos sobre a pesquisa de orçamentos familiares, comentários e resultados da disciplina de Sociologia da professora Salles Santos. Os integrantes do grupo são eu, Calhandra Pimenta, Eliakim Baldes, Ingrid Thalita e Luana Najara. Meu nome é Aira Cristina, sou do segundo ano de Química Vespertino e vou falar sobre orçamentos familiares. A pesquisa de orçamentos familiares, PROF, visa principalmente mensurar as estruturas de consumo dos gastos, dos rendimentos e parte da variação patrimonial das famílias. Possibilita traçar, portanto, um perfil das condições de vida da população brasileira a partir da análise de seus orçamentos domésticos, além das informações diretamente associadas à estrutura orçamentária. Várias características dos domicílios e da família são investigados, ampliando o potencial de utilização dos resultados da pesquisa. É possível, portanto, estudar a composição dos gastos das famílias segundo as classes de rendimento, as disparidades regionais, as áreas urbana e rural, a extensão do endividamento familiar, a difusão e o volume das transferências entre as diferentes classes de renda e a dimensão do mercado consumidor para grupos de produtos e serviços. Outros temas, também fortemente relacionados às condições de vida, são destaque nas PROFs, a exemplo da investigação subjetiva sobre a qualidade de vida das famílias e de um amplo conjunto de variáveis que é investigado para a avaliação do perfil nutricional da população residente no Brasil. Para tanto, novamente foi executado um módulo de investigação sobre o consumo efetivo de alimentos para pessoas moradoras com 10 anos ou mais de idade e, pela primeira vez nas PROFs, a aplicação da EBIA. Cabe ressaltar aqui a relevância do tema segurança alimentar no âmbito dos ODS, onde vários indicadores devem ser atualizados a partir da disponibilidade dos dados da pesquisa. Essa primeira publicação da POF 2017 a 2018 contempla os temas despesas, rendimentos e variação patrimonial das famílias, aspectos básicos para análise dos orçamentos domésticos. Agora falarei um pouco sobre rendimento. Considerou-se como rendimento todo e qualquer tipo de ganho monetário, exceto a variação patrimonial recebido durante o período de referente a 2 meses anteriores à data de realização de coleta das informações. O rendimento foi pesquisado para cada um dos moradores que contribui uma unidade de orçamento ou rendimento. De acordo com a tabela 13, no Brasil, o rendimento total médio mensal aferido de R$ 5.087,70 agregou-se com a variação patrimonial. Esse valor alcançou, em média, de R$ 5.426,70. Para famílias em área urbana, o valor do rendimento total médio e da variação patrimonial foi de R$ 5.806,24, enquanto em áreas rurais, R$ 3.050,49, ou seja, em média, as famílias em situação rural receberam pouco mais da metade, no caso 52,3% dos valores que as famílias em áreas urbanas receberam, o que revela uma diferença significativa entre as duas áreas. No Brasil, o valor médio do rendimento do trabalho foi de R$ 3.118,66, o que representa 57,5% dos valores recebidos pelas famílias com o de rendimento e variação patrimonial. A segunda maior participação foi registrada pelas transferências, que inclui a aposentadoria, as pensões públicas e privadas, bolsas de estudos e programas sociais de transferências de renda.
Bom, na tabela 14 indica os maiores e menores valores de rendimento no Centro-Oeste e no Sudeste. Tais valores foram como os maiores 124,8 e 117,8 na média nacional, e os menores valores foram observados no Nordeste e no Norte, que corresponde a 65,6% e 67,2%. Na tabela 15, como vocês estão vendo, estão as médias parciais que mostram as contribuições para os valores de rendimento total e a variação patrimonial, assim como a média global do Brasil. A região com maior participação do rendimento é a região Sudeste, com 51,4%. Cabe observar que tanto a região Nordeste e Sul possuem a mesma participação, 17,0% na renda total, apesar de possuírem rendimentos médios regionais bastante distintos. Outro ponto que chama a atenção é a participação da região Centro-Oeste, pois apesar de ter maior rendimento médio entre das regiões, sua participação do rendimento médio do Brasil é apenas de 9,7%. Na tabela 16 estão alguns percentuais, as médias parciais de cada classe e as médias globais para o Brasil e seus contextos geográficos, no caso urbano, rural e grandes regiões. Com os valores da tabela 16, é possível analisar duas características fundamentais da distribuição dos rendimentos e variações patrimoniais, como a composição da média e a concentração. Mais especificamente, as médias parciais ajudam nas estimativas das contribuições, no caso, as acumuladas. Das 7 classes são como os valores médios mensais dos rendimentos e da variação patrimonial em diferentes contextos geográficos, assim como o percentual, também acumulado das famílias das respectivas classes e contextos. Na tabela 17, mostra as médias parciais e médias globais, assim como as outras anteriores, por classes de rendimento e variações patrimoniais, assim como o percentual das famílias de cada classe. Segundo suas informações, as famílias que recebem 2 salários mínimos ou menos, no caso de 1908, contribuíram com 356,40 centavos para a média global de 4.649,03 centavos, e que equivale a uma apropriação de 7,7% das despesas totais. Oi, me chamo Luana e fiquei com o tópico de despesas de consumo. As famílias com rendimento de até 2 salários mínimos comprometiam uma parte maior do seu orçamento em despesas como alimentação e habitação. Somados, os dois grupos representavam 61,2% das despesas das famílias com menores rendimentos, sendo 22% destinados à alimentação e 39,2% voltados à habitação. Entre aquelas com rendimentos mais altos, a soma atingia 30,2%, sendo 37,6% com alimentação e 22,6% com habitação. No gráfico que podemos ver sobre a distribuição das despesas de consumo monetária e não monetária, percebemos que a habitação ganha um consumo maior, com 36,6%, seguido do transporte, que vem 18,1%. A alimentação vem com 17,5%, assistência à saúde, 8%, educação, 4,7%, vestuário, 4,3%, higiene com cuidados pessoais, 3,6%, despesas diversas, 3%, recreação e cultura, 2,6%, serviços pessoais, 1,3% e fumo, 0,5%. Dentre os grupos restantes, destacam-se a educação, higiene, cuidados pessoais e despesas diversas. A educação nesse subconjunto de componentes foi o que apresentou a diferença mais relevante entre as participações da situação de residência urbana e da rural.
Eu sou a Ingrid e eu vou falar sobre a diferença entre custo e despesa e alimentação no trabalho. Diferença entre custo e dispensa. Organizações que desejam melhorar o fornecimento da alimentação na empresa devem analisar todas as questões que envolvem essa atividade. Um quesito fundamental é saber como contabilizar essa ação. Custos. Esses custos, na contabilidade de uma organização, os custos são classificados como os gastos diretamente relacionados a uma produção ou uma aquisição de materiais que estão em estoques, como a matéria-prima para a confecção. Os salários. Os salários dos trabalhadores responsáveis por essa produção também são bem classificados como custos, pois a matéria-prima não se transformará sozinha sem esses trabalhadores. Despesas. Despesas são os gastos necessários para manter toda a estrutura de uma organização em pleno funcionamento, sem contribuir diretamente na geração, por exemplo, gastos administrativos, comissão de vendas, campanhas publicitárias. Meu nome é Eliakim Baltz. Vou dar a conclusão. O planejamento definido a partir do orçamento familiar é um impulso importante na realização dos seus planos. Pode dar muito mais liberdade para investimentos de recursos em algo, como um bom imóvel, boas escolas para os filhos ou mesmo para você, ou ainda naquela viagem dos sonhos. Entretanto, a maior parte das pessoas não atingem os resultados almejados. Nessas situações, o motivo pode dar um orçamento executado sem disciplina ou comprometimento necessário. Mas com alguns ajustes, é possível corrigir os principais problemas e obter a partir dos bons resultados.